Qual que é o assunto do dia? Sabatina do Renan Santos, Thales Gomes fazendo uma pergunta ridícula e tomando uma mogada histórica. Temos também Chapa Branca com o Flávio Bolsonaro. E o Cleitinho, hein? Nossa. Ele voltou. Eu não aguento mais reagir. Ele voltou. Ele foi. Mas o republicano... Foda-se o que ele fez. O Republicanos aceitou? Nossa. Eu creio que não. Então pronto, então não adianta nada. Na verdade, eles têm até amanhã pra oficializar a convenção. Ele ficou naquele chororô, né? Ah, meu irmão morreu, tá. Enfim, eu sei que deve ter sido algo Pesado, não, pesado, claro. tal. Nossas condolências. Só que ele já tinha feito a manifestação de que não sairia candidato, fez todo um auê, tal, que ele repercutiu. E aí, um dia depois, basicamente, todo o sentimento que ele tinha sumiu. Né? Então, não, agora eu quero ser candidato. Então, não convence, né? Mas é a terceira vez, né? Foi, voltou. É um negócio muito esquisito, assim. Nada sincero. Parece negociata de bastidor. Deve estar aprontando pra cima dele. E ele deve estar aprontando pra cima dos outros também. Coisa de partido central, né? No tienes partido, estás amargo. Estás amargo, no tienes partido, no tienes partidito. Tem pessoa reclamando no chat de certos elementos na tela. Deixa eu aproveitar aqui e ajudar um pouco. Peraí. Mas, a questão do Cleitinho eu não cheguei a assistir o vídeo. Será que tem como jogar aí na tela pra nós? Porque vale a pena? Qual dos cara, você quer assistir? Não, a Desistência 1, a Desistência 2 o primeiro eu não quero saber, o que se for a primeira desistência dele. Toca de hoje, então. O de hoje, que é o interessante, que eu não assisti, que ele falou, eu quero voltar a ser candidato a governador. Imita ele, porque você tem o sotaque, então já fica mais fácil. Não, eu sou mineiro. Eu sei, caralho. Não, fato é, ele interrompeu a convenção nacional pra poder choramingar no meio de todos os jornalistas, né? Eu acho que isso que é importante colocar, mas eu não consigo imitar o Cleitinho, velho. Não vai, não sai. Será que foi combinado? Ele disse que ele ia fazer essa intervenção ou só deu a louca nele e ele foi lá Acho pra que só cima? deu a louca. Eu acho que sim também, porque Ele parece muito sentimentalista, ele não controla seus impulsos. Teve um momento do Alan dos Santos que ele ligou pro Cleitinho e o Cleitinho meio que falou, não, eu quero ser candidato. Foi um dos choros aí que saiu a público. E parecia um negócio que não havia sido comunicado com o presidente do partido, o que gerou um climaço ali nos bastidores e contribuiu pra ele também não conseguir ser candidato. Então parece que ele antes de ter uma conversa privada pra articular as coisas, ele vai direto na mídia e fala. E aí na conversa, ele, não, beleza, realmente não vai dar pra ser. Ele vai pra mídia, esquece toda a conversa e fala de novo. Então tá um negócio muitíssimo estranho. Eu espero que ele não saia, de fato. E sem contar que, pô, independente de quem fez a negociação, se foi o presidente estadual do partido, era um cara que tava pontuando 40%, 45% disparado para poder ser o próximo governador de Minas Gerais. Assim, infelizmente, essa era a realidade. Se alguma negociação ocorreu, foi brava essa negociação, isso você pode ter certeza. Então, sabe por quê? A negociação, o que eu acho que tem a ver? Eu acho que tem o fator Nicolas Ferreira, porque ele é um concorrente direto lá dentro, e diz que a estratégia do Nicolas é se lançar o governo na próxima eleição para jogar a presidência da República em 34, onde ele vai ter idade para presidência. Para o governo ele já tem mais de 30. Poderia sair agora, mas não vai sair, peidou. Aí, beleza, ele tanca esses 4 anos lá em Minas, só que se o Cleitinho sai agora e leva, ele vira o cara popular de Minas Gerais, pega o holofote do Nicolas, e o Nicolas não consegue usar esse governo para se lançar a presidência. E quem se lança a presidência em 34? O próprio Cleitinho. É isso que estão falando os bastidores. Faz sentido. Então, diz que o Nicolas que travou. Assim, o Cleitinho, governador, ia eleger todos os irmãos, os tios, né? Que um já é prefeito, o outro é deputado estadual. É o irmão gêmeo dele, né? É. É tipo um Cleitinho, só que um pouco mais burro. Mas qual... Não Sim, é possível. Não tem como, não tem como. Veja o irmão dele. Não, eu também achei que não tinha. Gleidson. Gleidson. Mas o que faleceu é um desses ou é outro? Não, era o único que não era envolvido com política. Nossa, então meus condolências, o único que prestava da família, então. Nossa, realmente, agora que eu tô a par da palhaçada que aconteceu, ele roubou a convenção do Republicanos. Ele invadiu, ele não estava programado pra falar. E... Cara, que deve ser... Ele só meteu louco. Mano, o Republicanos é um partido de pirocas mesmo, né? Não, é um partidinho de várzea. O Marcos Pereira, que é o pastor Marcos Pereira, né? Que é um picaretaço. Foi mal. Picaretaço, assim... Eu sei de histórias, assim, que deixariam figuras, sei lá, como Ciro Nogueira corados do pastor. O Ciro Nogueira sentir vergonha de alguma coisa. Aliás, esqueci o nome do pastor? Marcos Pereira. Marcos Pereira. A gente falava-se mais dele uns 2 anos atrás, quando ele tava tentando disputar a presidência da Câmara. Sim. Até que, pra mim, ele sumiu da minha timeline. Sim. Não se fala mais de Marcos Pereira há uns 2 anos. Pra mim, a articulação de ser presidente da Câmara falhou miseravelmente. Ele não conseguiu aglutinar os outros partidos, que era aquela meiota de partidos ali que estão no bolsonarismo, mas no bolsonarismo, mas não estão e tal. Até porque o próprio Tarcísio tá no tem um vídeo, né? ali, ó, tem um vídeo. Vamos ver? Bom, mas em retrospecto, né?
Eu acho que depois dessas diversas bolas fora, o Cleitinho meio que perdeu politicamente. Ele se tornou um cara ainda mais desprezível, porque tem um cara que ele é um picaretão, mas nos bastidores ele negocia correto, ele tem palavra, ele cumpre o que promete. Ele parece um cara muito instável emocionalmente, ou seja, difícil de fazer negócio. E só um bobo da corte. Eu puxei aqui um Não, cenário... mas sempre foi um bobo da corte, né? Não, beleza. Só que o bobo da corte... nos bastidores agora também. Então, mas o bobo da corte, ele é um personagem que ele finge ser, mas ele é, tipo, fingido, mas ele é um cara sóbrio. Ele não, tá ligado? Ele, tipo, ele é o personagem ele realmente tosco. assim. Exato. Assim, o Cleitinho ele teve uma origem humilde. Ele era carregador de caixas no Ceasa, naquele centro de distribuição de alimentos. Eu trabalhei com hortifruti há muito tempo. Então, pro cara sair de lá e conseguir chegar no nível que ele chegou, realmente é uma superação. Só que é aquilo. O problema de você, muitas vezes, ter um cara que veio muito de baixo e subir rapidamente, é que aquilo pode subir pra cabeça, e aí você vê o que acontece. Já leva um irmão pra política, já leva o outro, e vai fazendo uma familícia já. Eu puxei aqui um cenário da Quest sem o Cleitinho, há 2 dias atrás. Alexandre Calil foi ex-prefeito de BH, do PDT, do 12%, 15%. Ananias, do PT, 13%. Logo em seguida, o Matheus Simões, que é da cidade que eu morei por 16 anos, 9%. Em quarto lugar vem o Gabriel Azevedo, do MDB, que é até um sujeito, assim, intelectualmente honesto, né? Bate no Lula, bate no Flávio, porém com uma tendência bem mais social-democrata, 6%, e depois o nosso Ben Mendes, com 2%. Então, o cenário fica muito bagunçado. A gente estava até discutindo na live do nosso querido BH sobre as conjunturas. Ontem, à época, a gente tinha a desistência do Cleitinho. A gente falou, o Cleitinho fora do game... O Ben Mendes se torna o candidato mais conhecido, ou um dos mais conhecidos da eleição. No mínimo, top 2, Eu diria que é ele e o Calil, E o né? Calil, Tranquilamente. O Matheus Simões, ele... Assim, o governo do Zema já é um governo sem protagonismo nenhum, né? Agora, você ser vice de um Zema, que é um cara... É um péssimo articulador. Veja, isso é uma das maiores formas de você comprovar a insignificância política do Zema. Minas tem 53, 54 deputados federais. Ele sendo governador do estado, ele tinha um deputado federal pelo Novo, era Thiago alguma coisa, ele perdeu. Ou seja, ele conseguiu ser um governador indo para a reeleição, não conseguiu eleger nenhum deputado federal do seu partido. Então, assim, eu creio que não existe nenhuma prova de incompetência política maior do que essa. Então, esse cenário é interessante, né? Porque o Romeu Zema, ele foi eleito saindo de 10% poucos dias antes da eleição, ali rolou o debate, ele foi pro segundo turno e venceu. Porque ele sinalizou para o Bolsonaro e isso surfou aquela onda. Então nunca foi sobre o Zema, ele nunca, de fato, consolidou um capital político, um projeto pessoal, ou a sua própria personalidade perante os eleitores. Ele sempre foi um cara que pode-se dizer que ele foi oportunista na hora especificamente correta e conseguiu vencer, como o Witzel, por exemplo. Não, eu creio que o fenômeno do Zema, ele é oportunista, mas não tanto como o Witzel, não tanto como o Dória aconteceu. Porque o Zema, Minas tem 853 cidades. Ele é dono da Eletrozema. E ele tem lojas em mais de 300 cidades. Então, toda vez que as pessoas perguntaram, essa campanha em 2018, eu morava em Minas, perguntavam, quem que é esse Zema que tá concorrendo a governador? É o Zema da loja. O Zema da Eletrozema. Então, o fato da família dele já ter esse negócio estilo Magalu, né? Eletrodomésticos, espalhados por todas as cidades de Minas, fez com que o nome dele tivesse uma penetração mais facilmente. Ainda assim, surfou o Bolsonaro, mas eu creio que numa onda bem menor que aconteceu no Rio, por exemplo. É que ele já tinha os 10 dele, isso é difícil pra caramba. Então não é como se ele fosse um ninguém, e ele também conseguiu se reeleger. Então ele teve a competência necessária pra, pelo menos, aproveitar a oportunidade que teve. Ele viu o cavalo selado passando, pulou em cima e saiu com o cavalo. Só que a incompetência que você apontou, eu acho que dá pra dizer que ele não ter consolidado esse poder pós-reeleição. Claro. Onde ele já era um nome conhecido e não conseguiu eleger uma chapa de federal, cara. Isso é ridículo. Porque o cara, ele operou na lógica de, gestor, e não quis ser político. Eu acho que esse foi o grande problema. Esse era o grande problema daquela direita novista merda que já tá morta. Filha da puta, ele tinha a máquina do Estado e não conseguiu fazer Perdeu. um estadual. Não, ele fez um estadual no segundo mandato, ele fez um estadual. Porra. O Novo tem um deputado estadual em Minas. Tem ou esse cara já puxou o carro já? Era o Mitrô, não era? Não. Agora, era o Mitrô. Era o deputado federal por Minas, era o Mitrô. Não, mas no segundo, o Minas não elegeu nenhum, perdeu e elegeu um estadual. Nada. Jiquice. Cara, a galera tem Anyway, que ser indecisa. o que você tava falando? Tá, do Zema. Esse daí já é chovendo molhado falar que o Zema é um fracassado político e ele vai só desaparecer. Inclusive, é papo de...
ele já destruiu o Partido Novo. Ele destruiu o Partido Novo. O Partido Novo não vai passar de cláusula de barreira, porque eles tinham recurso eles tinham recurso acumulado ao longo dos anos. E o Zema simplesmente torrou os recursos que eles tinham numa pré-campanha patética que nunca teve a menor chance de engrenar. Ele torrou o quê? 60 milhões? 65 milhões do orçamento de 100 milhões que o Partido Novo tinha. E pontou 2%. E os deputados do Partido Novo agora vão pra disputa com um orçamento de 35 milhões. Pô, tá explicada a raiva do Chiquinho. Não, o Chiquini se Não fudeu. sobrou a grana pro Chiquinho. O Chiquini se fudeu. Ó, vamos lá. O Chiquini, eu acho que o Chiquini não consegue se eleger no Paraná. Ele será Senado, né? Não, ele vai deputado federal. Ah, então ele já desistiu. Não, é que na verdade assim. Eu vou contar bastidores aqui. Mas é o preço, né, pai? Ele queria ser o Senado, só que tinha um impeditivo, chamado Deltan Dallagnol. Eles começaram num impasse e chegaram ao seguinte acordo. O Deltan seria candidato ao Senado, ele seria candidato a deputado federal, e caso o Deltan tivesse algum tipo de impeditivo em relação à candidatura do Senado, o Chiquini seria o seu substituto. Ou seja... Tem que tirar? Não sabemos, mas é pra garantir. Segue a vida. O que a gente tá falando mesmo? Do Dallagnol e do Chiquinho. Tá. Aí eles tinham esse acordo, então o Dallagnol disputaria a eleição, e caso não conseguisse, o Chiquini seria substituto. O que aconteceu? O Dallagnol não vai disputar a eleição, deu uma banana para o Chiquinho, que agora quer disputar o Senado, mas não vai. E o Dallagnol vai colocar a sua esposa para disputar o Senado.